Sabe aquela pergunta que quanto mais a gente pensa nela, mais dá um nó na cabeça? Qual delas? Aquela clássica da teologia, da filosofia. Se existe um ser onisciente, que sabe absolutamente tudo o que vai acontecer, como é que as nossas escolhas podem ser livres de verdade? Ah, sim, o grande paradoxo. Exatamente, é o famoso dilema, onisciência divina contra o livre-arbítrio humano. Se o futuro já está, sei lá, escrito na mente de Deus, as nossas escolhas são uma ilusão. A gente só estaria seguindo um roteiro. É, e essa é uma questão que, nossa, tirou o sono de muita gente por séculos. Pois é. E na nossa análise de hoje, a gente mergulhou num material que explora uma das respostas, assim, mais engenhosas e até controversas para esse dilema. Uma resposta que veio lá do século XVI, de um teólogo jesuíta chamado Luiz de Molina. A ideia dele ficou conhecida como conhecimento médio. Isso. E a proposta dele foi tão radical que basicamente reorganizou o jeito de pensar sobre como Deus sabe das coisas. A missão dele era tentar salvar o livre-arbítrio sem diminuir nada a soberania de Deus. E é isso que a gente vai desvendar aqui, o que é esse tal de conhecimento médio, onde o Molina achou base para isso na Bíblia e por que essa ideia gerou tanto debate. Ok, vamos lá. Começando pelo básico. O que é exatamente esse conhecimento médio? Dá para explicar de um jeito simples? Tá, sim. Pensa no conhecimento médio como o conhecimento de Deus sobre todos os e se possíveis. Todos os e se? Todos. Tecnicamente, o nome disso é conhecimento das verdades contrafactuais. São afirmações sobre o que aconteceria se uma certa condição, que na verdade não aconteceu, tivesse acontecido. Ah, tipo, se eu tivesse comprado aquela ação 10 anos atrás, hoje eu estaria rica. Uma coisa assim. Exatamente esse o espírito. O material que a gente analisou dá outros exemplos, desde os mais simples até os mais complexos. Tipo quais? Por exemplo, se eu dirigisse uma Lamborghini amarela na estrada, eu com certeza seria parado por excesso de velocidade. Ou um mais sério. Se a Suprema Corte tivesse declarado Al Gore o vencedor em 2000, os Estados Unidos não teriam invadido o Afeganistão. Entendi. São cenários hipotéticos, condicionais. Mas qual é a grande sacada de dizer que Deus conhece isso? Não parece meio óbvio? A grande sacada, e aqui está o pulo do gato do Molina, é o quando Deus conhece essas coisas. O quando? Sim. Para o Molina, Deus conhece a verdade de cada um desses ICs antes de decidir criar o mundo. Ele sabe o que cada pessoa, com seu livre-arbítrio, faria em qualquer circunstância imaginável. Nossa, peraí. Isso é gigante. É gigante! Quer dizer que, antes mesmo de existir um mundo, Deus já saberia que se eu estivesse numa encruzilhada específica, com fome às 3 da tarde de uma terça chuvosa, eu escolheria virar à direita, não à esquerda. Exatamente. Ele conheceria a sua escolha livre naquela situação específica. Uau! É por isso que um teólogo mais recente, o William Lane Craig, que é citado nos nossos materiais, diz que essa doutrina, se estiver certa, é uma das ideias teológicas mais frutíferas já concebidas. Porque ela abre uma porta, Ela né? abre uma porta para explicar como Deus pode ter um conhecimento completo do futuro sem que ele mesmo determine esse futuro. Tá, a ideia é fascinante, mas soa um pouco conveniente, não? Quase como uma solução filosófica que ele criou só para fechar a conta do paradoxo. De onde o Molina tirou isso? Ele simplesmente inventou? Essa é a melhor parte. Ele diria que não inventou nada. Ele acreditava que encontrou a ideia nas próprias escrituras. Na Bíblia. Sim. O principal exemplo que ele usa, e que é o pilar de todo o argumento dele, é uma história bem curiosa do Antigo Testamento, em 1 Samuel, sobre o futuro rei Davi. A história dele na cidade de Keila, certo? Já ouvi falar. Essa mesma. A situação era a seguinte: Davi está escondido em Keila e descobre que o rei Saul, que queria matá-lo, está vindo para lá com seu exército. Ele tá encurralado. Totalmente. Em desespero, ele consulta a Deus e faz duas perguntas muito diretas. Primeira, Saul vai mesmo descer até Keila? E a segunda, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? E a resposta de Deus é sim pras duas, né? Sim para as duas. Ele virá e eles te entregarão. Só que aí vem a reviravolta.
Com essa informação, Davi e seus homens metem o pé da cidade. E o resultado é que nada daquilo acontece. Exato. Nem Saul foi Aquila, nem o povo entregou Davi, o que cria um problema. Pois é, fica parecendo que a profecia de Deus falhou. Ele disse que duas coisas iam acontecer e nenhuma aconteceu. Isso não quer dizer que Deus errou a previsão. Ou era só um aviso, tipo, olha, talvez isso aconteça. Fica meio confuso. Fica muito confuso se a gente pensar que Deus estava simplesmente prevendo o futuro. Mas a interpretação do Molina é que Deus não estava fazendo uma previsão do futuro real. Ele estava fazendo o quê, então? Ele estava comunicando conhecimento contrafactual. Um e se. Ele estava dizendo a Davi: se você ficar em Quila, então Saul virá. E se Saul vier, então o povo daqui vai te entregar. Ah, então era um conhecimento condicional. Exato. A informação era 100% verdadeira, mesmo que os eventos não tenham se tornado realidade. Porque a condição, o se, não foi cumprida. Davi não ficou. Precisamente. A permanência de Davi na cidade era a condição. Como ele saiu, o resto não aconteceu. Faz todo sentido. A profecia não era isto vai acontecer, mas isto vai acontecer se você fizer isso. E ele usou mais exemplos além desse. Sim, ele reforça o argumento. Por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus lamenta sobre as cidades de Corazim e Betsaida, ele diz algo como: se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido. É a mesma lógica. Jesus sabia o que teria acontecido em outras circunstâncias, um cenário que nunca existiu. Exatamente. É o conhecimento de escolhas livres que seriam feitas em cenários hipotéticos. Ok, o argumento bíblico é forte, mas isso me leva a outra questão. Para entender por que a ideia do Molina foi tão radical, a gente precisa saber como se pensava antes dele, certo? Qual era o modelo, digamos, padrão da época para explicar o conhecimento de Deus? Ótima pergunta. O pensamento dominante vinha de uma tradição muito forte, consolidada por Tomás de Aquino. Ele viu o conhecimento de Deus numa ordem lógica, quase como um fluxograma. Um fluxograma divino. É, tipo isso. Pense em dois momentos principais, com a grande decisão de Deus de criar o mundo bem no meio. Um antes e um depois da criação, então? Exato, mas na ordem da lógica, não do tempo, que é uma dimensão criada. O primeiro momento era o conhecimento de inteligência simples. Nele, Deus conhece todas as possibilidades lógicas, tudo o que poderia ser. Mundos, pessoas, tudo. Tudo. Depois, no meio, viria o decreto criativo divino, a decisão de Deus de criar este mundo específico. E, por fim, como resultado dessa decisão, vinha o conhecimento visionário, onde Deus conhece tudo o que de fato acontece no mundo que Ele criou, passado, presente e futuro. Certo, um mapa bem direto. Onde é que os e se, os contrafactuais, entravam nesse modelo? E por que isso era um problema para pensadores como Lutero e Calvino? Aí é que está o ponto de conflito. Para eles, o conhecimento de Deus sobre os ICs só poderia vir depois do decreto de criar. Depois. Ou seja, Deus primeiro decide tudo o que vai acontecer no mundo e, como consequência, Ele sabe o que cada criatura faria em qualquer situação. Na prática, isso quer dizer que as escolhas não são genuinamente livres. Deus sabe o que você faria porque Ele já decretou que você faria aquilo. Nossa, essa é uma visão bem dura, né? Zero espaço para escolha. É uma visão determinista. Se Deus sabe, é porque Ele causou. Exatamente. A fonte que usamos cita uma frase fortíssima de Lutero, que resume bem isso. A presciência e a onipotência de Deus são diametralmente opostas ao nosso livre-arbítrio. Para ele, as duas coisas não podiam coexistir. Se Deus é soberano, o homem não pode ser livre nesse sentido libertário de poder escolher entre A e B. Então, de um lado você tem o Lutero e Calvino dizendo que o conhecimento de Deus causa o futuro, e do outro a ideia de que o livre-arbítrio é real. Parece um beco sem saída. Como o Molina conseguiu escapar dessa armadilha? E essa é a genialidade dele. Em vez de jogar o modelo antigo fora, ele olhou para aquela estrutura de Tomás de Aquino e disse: está faltando uma peça aqui no meio. Ele inseriu um novo passo no fluxograma. Perfeitamente.
Ele não propôs 2 momentos de conhecimento, mas 3. E essa nova estrutura, hoje chamada de molinismo, funciona assim. O primeiro momento lógico continuou o mesmo, é o conhecimento natural. Deus conhece todas as possibilidades. Certo. Usando o exemplo famoso, Deus sabe que o apóstolo Pedro, no pátio do sumo sacerdote, poderia afirmar Cristo ou poderia negar Cristo. As 2 opções são logicamente possíveis. Ok, até aí tudo igual ao modelo antigo. Agora vem a revolução. O segundo momento lógico, que acontece antes do decreto de criar o mundo, é o conhecimento médio. Ah, então é aqui que entram os e se, antes de Deus decidir qualquer coisa. Exatamente. Neste momento, Deus conhece todos os contrafactuais sobre como as criaturas livres agiriam. Então Deus sabe que Pedro, se fosse colocado naquela situação específica, com aquela fogueira, aquele medo, aquelas perguntas, ele iria livremente escolher negar a Cristo. Mas note bem, ele diz livremente. Essa é a chave. Deus não causa a escolha. Ele simplesmente sabe qual seria a escolha livre de Pedro. Tá, eu entendi a ordem, mas a pergunta de $1 milhão é: como Deus sabe o que Pedro iria fazer, sem interferir na escolha dele? De onde vem essa informação? A resposta de Molina para isso é um conceito que ele chamou de supercompreensão. É a ideia de que a capacidade intelectual de Deus é infinita. Ao conhecer perfeitamente a sua própria essência, ele também conhece perfeitamente a essência de qualquer criatura que ele poderia criar. E esse conhecimento perfeito inclui saber como essa criatura agiria livremente em qualquer circunstância. Então o conhecimento vem da própria natureza da criatura que ele poderia criar, não de olhar para o futuro. Exato. E só então, com base nesse conhecimento vasto de todos os e se, vem o passo seguinte: o decreto criativo divino. Deus escolhe criar um mundo onde ele sabe que as criaturas livres agirão de certas maneiras para cumprir seus propósitos. E o último passo? O último momento lógico, que vem depois do decreto, é o que Molina chama de conhecimento livre. É o conhecimento de Deus sobre o futuro real, o que de fato vai acontecer no mundo que ele escolheu criar. A consequência disso é gigante, né? Quer dizer que Deus não está forçando a mão do Pedro. Ele soberanamente escolhe criar um mundo onde ele já sabe que o Pedro, por conta própria, usando a liberdade dele, vai fazer aquela escolha. Sim. A soberania divina e a liberdade humana, de repente, conseguem sentar na mesma mesa. A coisa toda se encaixa. A soberania de Deus é exercida na escolha de qual mundo criar. Exatamente. Entre incontáveis mundos possíveis que ele poderia ter criado, com base no que ele sabe que as criaturas fariam livremente em cada um deles. Então, no fundo, a grande sacada é que saber não é a mesma coisa que causar. Conhecer a escolha de alguém não elimina a liberdade daquela pessoa. Perfeito. É um princípio que a gente até consegue vislumbrar de forma muito limitada na nossa vida. Você pode conhecer uma amiga tão bem que sabe com quase certeza absoluta que se vocês forem a uma sorveteria, ela vai pedir chocolate e não baunilha. Sim, claro. O seu conhecimento não força a escolha dela. A escolha dela é livre, mas você a conhece. A supercompreensão de Deus seria a versão infinita e infalível disso. Faz todo sentido. Ao criar esse espaço lógico no meio, o conhecimento médio entre o que pode acontecer e o que vai acontecer, Molina nos dá uma ferramenta para pensar nesse problema sem precisar sacrificar nem a onisciência de Deus, nem a nossa liberdade. É uma solução muito elegante, embora, claro, tenha sido e continue sendo muito debatida. Com certeza. E isso nos deixa com uma última provocação. Se a gente levar a sério essa ideia, se Deus conhece todos os resultados possíveis de todas as nossas escolhas livres, como isso muda a nossa forma de pensar sobre coisas como a oração ou o plano de Deus? Boa pergunta. Será que o plano divino é menos um roteiro de filme fixo e imutável e mais parecido com um grande mestre de xadrez que soberanamente guia o jogo para o resultado que ele quer, não apesar das nossas jogadas livres, mas justamente através delas?